A paz do Senhor, boa noite, é sempre uma alegria renovada, queridos, poder estar chegando até você, sua casa, onde você encontra-se agora, receba o nosso abraço, é sempre um prazer, querido, ter esse encontro com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre com o propósito de trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria para o seu coração. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para a apresentação deste programa e conosco a irmã Anne Soliver, ela que é psicóloga, também ministradora, da Palavra de Deus, e ela vai trazer hoje um tema muito especial, um tema que, sem dúvida nenhuma, é importante para os nossos dias. Eu já gostaria de trazer a saudação dela, já estaremos também trazendo as informações da nossa igreja, mas ela já vai cumprimentar os nossos queridos telespectadores, ela que estará falando sobre ousadia. Olha que tema, ousado, né? Desculpa a redundância aí, mas olha que tema especial, e ela vai estar conosco esta noite, trazendo uma palavra muito especial. Espero que você seja abençoado por Deus nesta ministração desta noite. Irmã, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Eliseu, e a paz do Senhor a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. É um motivo de grande alegria estar aqui reunidos com todos vocês. Muito bem, já a irmã vai estar trazendo, como eu disse, esse tema muito especial, que estará conversando com você, conversando conosco aqui sobre esse tema especial, ousadia. Antes, porém, querido, eu quero trazer as informações da nossa igreja e dizer que nós estamos ali de braços abertos para receber a você e toda a sua família. A nossa igreja fica na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, ali no bairro de Nazaré, essa avenida que passa por trás da Ceasa, um endereço facílimo. Nós temos um templo muito confortável, amplo, e um amplo estacionamento também para o seu conforto e o conforto da sua família. Toda terça-feira, durante todo o dia, nós temos o nosso círculo de oração. É um trabalho que acontece a partir das 9h30 e vai até às 17 horas. E às quartas-feiras, queridos, nós temos um outro trabalho muito especial. É o trabalho de ensino da Palavra de Deus. Esta realmente é uma oportunidade especialíssima para todos nós, para você evangélico, não evangélico também. As portas estão abertas para comentarmos, falarmos a respeito da Palavra de Deus. E aí, queridos, eu quero convidar a você. Na quarta-feira temos o culto de ensino da palavra a partir das 19h30. Na sexta-feira também temos o culto de oração, também no mesmo horário, 19h30. No sábado temos um trabalho voltado para a juventude da nossa igreja. Esse trabalho acontece a partir das 9h30, é um trabalho específico de oração para jovens e adolescentes, e eu quero incentivar a você, papai e mamãe, a investir em seus filhos. Invista no seu jovem, invista no seu adolescente. Lá estão os nossos irmãos, as nossas irmãs, trabalhando, orando, intercedendo, ensinando também a palavra do Senhor. E no domingo, você já sabe, pela manhã, a partir das 9h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que é um trabalho especialíssimo, não é? E com aprendizado também da Palavra de Deus. E à noite, a partir das 18 horas, o grande culto de celebração. Esta é uma oportunidade também muito especial para toda a família, e temos, queridos, um departamento, a União Kid, não é? Que é a Geração Futuro, não é? Nós temos ali para receber a sua criança até a idade de 12 anos, para estarmos ali cultuando a Deus com
aulas específicas, sala específica para ensinar as crianças e você ficar conosco no santuário adorando ao Senhor nosso Deus. Esta programação acontece também em todas as congregações, tanto da nossa capital, no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba, ali Mamanguape e também Nova Floresta, na Paraíba. Então você é o nosso convidado, se sinta convidado para estar conosco, participando deste que, sem dúvida nenhuma, é um momento especial de adoração ao Senhor nosso Deus. Mas, queridos, vamos agora ouvir a nossa irmã Anne Solive, ela que vai estar falando sobre esse tema tão especial. Mano, a senhora hoje trouxe um tema muito especial, ousadia, não é? E com certeza, já falei, os nossos telespectadores estão em sintonia conosco, eu já agradeço, porque tenho encontrado muitos irmãos, inclusive vizinho nosso, disse, olha, pastor, todos os dias nós estamos assistindo, não é, o programa Tempo de Paz, e tenho sido abençoado e edificado. Um grande abraço. E a senhora tem trazido temas assim muito especiais e, sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão ligadas conosco, com certeza já estão curiosas com esse tema. Isso daí com certeza pode ajudar outras pessoas que estão ali a entenderem o propósito de Deus para a sua vida também, porque a gente usa como base textos bíblicos. Então, se você tem alguma dificuldade de se portar, de se expressar até em público, você pode receber hoje da parte de Deus esta palavra, tomar posse para a sua vida e praticá-la, porque o Espírito do Senhor vai te ajudar a colocar isso em prática. Eu reservei aqui, pastor, um texto bíblico que eu gostaria que o senhor lesse. Inicialmente, Atos 18, do 24 até o 26, para os amados irmãos. O senhor quer ler? Com todo prazer, e esse tema aqui, esse trecho aqui, ele é muito oportuno, não é, para comentar esse tema que a senhora trouxe. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 18, verso 24 em diante, diz assim, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Verdadeiramente ele era ousado, não? Demais. Até porque refutavam a pregação dele. Então, ele tinha que ter ousadia. Aqui na descrição da Bíblia, essa palavra já diz que ele era um judeu, que ele era de Alexandria, naquela ocasião ele estava em Éfeso, e ele estava ali com um propósito. Não se sabe inicialmente por que ele foi, mas acredito que um bom conhecedor, por ser uma pessoa eloquente, ele deva ter ido à busca de conhecimento, porque Éfeso era uma cidade muito conhecida devido a vários homens que faziam uso de inspirações que não eram necessariamente bíblicas, mas eram culturais, não é? Muitos filósofos. Era uma cidade muito conhecida por tanta diversidade. E ele vai para lá, então, e ele tem a oportunidade de
pregar o evangelho. E para isso ele tinha que ter esse instinto, né, de um servo do Senhor que age mediante a palavra de Deus, o poder do Espírito de Deus, uma virtude de Deus que é coragem. Então, ousadia nada mais é do que a arte de você ter que falar de uma forma corajosa diante de todas as adversidades que você enfrenta. Enquanto ele tinha muitas razões para se calar, porque, afinal de contas, era um tempo de perseguição, não é? E isso poderia, sim, levar ele, como acontecia com muitos naquele tempo, cujo apóstolo Paulo iniciava suas cartas, dizendo que os irmãos, ao ver o seu sofrimento, não deveriam se acovardar, mas se estimular por meio das suas algemas. Por meio da sua prisão, eles não deveriam ficar assustados com o que estava acontecendo, mas a sua mensagem deveria ser: independente do que está me acontecendo, pregue, porque essa palavra tem efeito. E Paulo sabia disso. Então ele encorajava os irmãos, a ponto de, quando ele estava lá dentro da prisão, ele dizer: é motivo de alegria, e por isso, por ele estar alegre, ele dizia: alegre-se também no Senhor. Então, olha quando uma pessoa consegue ser influente na vida do outro. Agora, o que realmente não é ousadia também? Ousadia não é você faltar com respeito, não é você quebrar com os princípios, não é você ser grosso, não é você fazer um barulho ou gritar, porque tem gente que, quando a gente vê algum tipo determinado de pessoa pregando em público, a gente pode dizer assim: ai, fulano é ousado. Não significa necessariamente que uma pessoa que grite ou que se expressa de uma determinada forma, que tem um meio diferenciado de ministração, que aquela pessoa seja de fato ousado, né? Pode ser questões do temperamento. E o oposto da ousadia é timidez. Existe muita gente deixando de fazer aquilo que deveria fazer porque não consegue ter a eficácia na hora de agir. Então planeja, está cheio de boas intenções, mas não sai do papel. Então, às vezes até tem a ideia legal, sabe o que tem que ser feito, constrói todos os seus planos, não é? Mas não tem a execução, porque lhe falta coragem, lhe falta ousadia. E aqui, uma construção na vida de Apolo que foi fundamental. Ele tinha o conhecimento, se você olhar aqui nessa palavra, vai dizer que ele tinha o conhecimento do batismo de João. Então, para se construir ousadia, eu coloquei aqui 4 princípios para que a gente possa aqui captar bem essa mensagem. Se você quiser anotar na sua Bíblia ou nas tábuas do seu coração, você registra aí o primeiro princípio, que é a gente ter confiança. Conhecimento, quando ele é referido na Bíblia, ele sempre tem a ver com intimidade com Deus. Porque, olhe bem, se o pastor Eliseu me chama para estar aqui, é porque ele me conhece, é porque ele tem certo grau de intimidade. Isso gera nele confiança, isso gera em mim também uma reciprocidade para poder falar aquilo que Deus coloca no meu coração, com responsabilidade, é claro. E este homem, ele estava com o conhecimento do batismo de João. Agora, repare, o conhecimento que ele tinha, apesar de ser um conhecimento que já falava ao coração de muitas pessoas, precisava ser aprofundado. Percebe que Áquila e Priscila chegaram na vida dele para somar com ele. Entenda que aqui ele diz assim: quando ele começou a pregar com ousadia na sinagoga, que não era só na sinagoga, mas ele era ousado a ponto de pregar em praça pública. Tem gente que tem vergonha de falar em público. Paulo e Áquila e Priscila, eles ouviram, eles eram um casal, eles ouviram ele pregar e chamou a casa dele. Para quê? A Bíblia diz que para explicar com clareza o caminho de Deus. Por quê? Áquila e Priscila tinham informações adicionais na vida dele. E todo o processo de ousadia na vida da gente vai sendo construído através dessas informações, que elas vão somando ao nosso conhecimento. Então, se não há tanta gente que estuda para a prova, por exemplo, de vestibular, vamos dar um contexto aqui bem do nosso dia a dia.
E às vezes passa anos estudando para concurso, mas na hora tem aquele bloqueio por causa do seu emocional. Mas se a pessoa conseguir lembrar que estudou 3 anos, parar, respirar um pouquinho, lembrar de todas as etapas que já venceu na vida, lembrar que tudo que você construiu esse tempo vai ser usado naquele momento, com certeza você vai se sentir muito mais seguro para poder, com mais confiança, passar por aquele momento. Então, o primeiro processo que eu acredito que nos ensina aqui à luz da palavra de Deus é a confiança. E isso é tão dito, tão expresso nas Sagradas Escrituras, que todo o povo de Israel voltou, retrocedeu, vamos dizer assim, ao entrar em Canaã, justamente porque se amedrontaram com os que estavam lá naquela terra, porque eram gigantes, enquanto Deus deu visão a Caleb e a Josué. Então, ousadia é essa capacitação de Deus, não é? É o poder do Espírito Santo mostrando a você que a sua confiança não está em você, mas em Deus. Isso faz toda a diferença. Porque a ousadia pode ser construída de uma forma errada, certo? Sem dúvida. Não é verdade? Tudo que serve para o bem, depois Também pode passar a pode ser ser ruim. Depende de como a pessoa usa. Eu estou ouvindo essa sua explicação e é muito rica, porque está à luz da própria palavra de Deus. E este Apolo, a Bíblia fala que ele falava assim com muita ousadia. Sim. Ele era muito, a senhora falou o primeiro tópico, ainda tem alguns tópicos para a senhora falar, mas ele transferia muita confiança, né? Sim. Mas uma coisa muito interessante, que a senhora fez referência, eu até anotei aqui rapidamente, é que um dos aspectos da ousadia é a coragem, né? E eu já li alguma coisa, alguma frase que diz que a coragem ela não é a ausência necessariamente do medo, mas é apesar do medo, não é? Entendeu? Porque às vezes as pessoas dizem, não faço porque eu sou tímido, a senhora fez referência agora mesmo, né? Eu sou tímido e etc. E quantas pessoas não vencem na vida, seja na vida secular, na vida espiritual, matrimonial ou profissional, porque fica amedrontado, não tem a ousadia, a intrepidez, a coragem de enfrentar, apesar do medo, né? Porque, via de regra, o novo sempre nos incomoda um pouco, não é? Isso. O novo sempre mexe um pouquinho com as nossas emoções. Mas aqueles que venceram um dia é porque tiveram a coragem de enfrentar, de ir adiante, não é? Isso é muito interessante. Problemas seríssimos, porque Sim. a gente pensa assim, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, à luz da própria Bíblia, a confiança que os discípulos tinham em Deus, porque não eram neles, certo? Sim. Era a confiança em Deus, no poder de Deus. Quando eles ministravam a palavra, isso já provocava no coração das pessoas, às vezes, uma inveja, às vezes uma oposição. E a gente sabe que isso tem uma conotação também espiritual, certo? Lá em Atos 4, no verso de número 28 e 29, olhe bem o que diz. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já haviam predeterminado o que aconteceria. Agora, pois, isso é Pedro e João falando em oração. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Eles foram ameaçados, amedrontados, né, intimidados, disseram que eles não tinham que falar o nome de Jesus, que não era para ser dito. Eles foram muitas vezes em praças públicas e ainda assim eles se expuseram. Eles se expuseram. Tinha um tempo de Pedro pregar de uma forma não muito exposta? Tinha. Mas ele não deixava de fazer isso, como Apolo também não deixava. Então é muito importante, por quê? Porque existem pessoas do outro lado ali inteligentes. Pessoas ali que estão, neste momento, nos assistindo, capacitadas. Você tem conhecimento, mas você, de repente, tem uma vergonha ou um medo tão grande de falar, de colocar para fora isso que Deus te deu, esse talento, este dom. E isso daí está guardado.
E hoje o Espírito Santo está falando ao seu coração. Confie. Se Deus chamou você, escolheu você para realizar este dom, Ele vai lhe usar. Apenas abra a sua boca. Isso é um aspecto da confiança. Uma outra coisa dessa nossa construção da ousadia que eu coloquei é o princípio da oração. Exatamente nesse texto, Pedro e João estavam orando junto com o povo. Verdade. Eles estavam dizendo das ameaças que eles sofriam dos seus inimigos. Ora, tem muitos exemplos na Bíblia de homens de Deus que se sentiram totalmente afrontados e intimidados. Josafá, por exemplo, foi um deles, né? Lá em Crônicas conta a sua história. Mas ele foi orar ao Senhor. Se você quer vencer essa timidez, abasteça a sua mente do poder de Deus. Olha, irmãos, você vai ficar tão corajoso depois de um momentinho de oração, que você vai se perceber fazendo coisas que você, em sã consciência, jamais faria. Isso eu digo por experiência própria, pastor. Verdade. Eu, na época da faculdade, da conclusão do curso de psicologia, eu não tinha coragem para falar em público. Sei bem o que estou falando, porque tinha uma professora que me empurrava para poder falar em público. Ela dizia, você tem talento para isso. Eu dizia, eu? Ela não sabe o que eu estou sentindo por dentro. Eu chegava ao ponto de tremer tanto, ficar vermelha. Mas, quando eu começava, eu esquecia que o público estava ali. E eu começava a falar. E eu pedia muito a Deus, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa fluir na Tua palavra. Era isso que Apolo fazia. Quando Áquila e Priscila abasteciam a ele, não só do conhecimento que ele já possuía, que era o conhecimento no batismo de João, mas o conhecimento em Deus, ou seja, tudo que ele ainda não tinha se complementava. E certamente ele, pautado no poder de Deus, por meio de muita oração, ele conseguia enfrentar as adversidades entre os judeus. E convencia muitos. Tanto que lá em Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 3, 7, você vai ver um questionamento de Paulo, não é? Acerca da igreja de Corinto. Porque estava havendo ali uma divisão. Uns diziam que era de Pedro, Paulo, Apolo. E ali Paulo vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então esse homem orou tanto. Ele acreditou tanto no conhecimento que ele estava sendo instruído e ele buscou exercer aquilo a ponto dele ser admirado pelo povo. Sempre vai acontecer, né? De eu me identificar mais com o estilo de pregação, por exemplo, do pastor Eliseu do que de outro pastor. Mas a gente tem que compreender o que Paulo disse, não importa quem está plantando, quem está regando, é Deus que vai dar o crescimento. Você pode até gostar de um estilo de pregação diferenciado de uma pessoa, mas quem vai falar através da pessoa sempre será o Espírito de Deus, e é por meio de oração. Uma outra coisa que vai agregar muito, pastor Eliseu, também é a experiência. Davi, ele sabia bem o que era isso, porque ele chegou a um ponto de dizer, matei um urso, matei um leão, e agora eu vou derrubar esse gigante filisteu. Porque quem é ele? Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Olha, todo o povo israelita ficou com medo. Eles ficaram tomados pelo pavor. Mas tinha um homem que resolveu se encher da ousadia, da capacitação vinda pelo Espírito de Deus por conhecer o Deus que ele servia, que foi lá e fez o que precisava ser feito. E isso é experiência. Como é que você vai ser ousado se você não pratica? Não sai do lugar. E aí você não consegue executar. Então você nunca vai se encher de coragem. Faça. Anne, mas eu vou fazer mesmo errando? Claro. Eu vou fazer mesmo tendo dificuldade? Claro. É o que o pastor Eliseu estava falando aqui. A ousadia não é a ausência do medo. É verdade. Mas é apesar do medo. Mas é apesar do medo. Então, apesar de sentir o que está sentindo, faça. Então, a experiência e também, pastor, a influência. Amigos. Do mesmo jeito que o medo contamina, também a ousadia também. Ousadia, né?
diga com quem anda e te direis quem é. Não é bem assim que eu estou dizendo, mas que pega, pega. Mas que pega, Isso pega. é tão comprovado pela ciência. Como psicólogo, eu digo que às vezes uma mãe com medo transfere esse medo para o seu filho desde o ventre. Isso está comprovado cientificamente. E uma mãe corajosa, uma mãe que é firme no propósito, ela vai transferir segurança para o seu filho. Isso é comprovado pela ciência. Não é? Pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Não, Diga aí. Eu estou olhando aí para o relógio, porque esse programa passa rápido demais, viu? Essa meia horinha, assim, o tempo é muito, muito rápido. E eu queria já fazer o convite à senhora, porque amanhã a gente vai continuar esse tema. Esse tema está muito especial e eu tenho certeza que tem muita coisa boa ainda para nós aprendermos, irmã Anne, porque às vezes tem pessoas vencidas pelo cansaço, né? A senhora fez referência aí, às vezes por sistemas de crença que absorveram aquela informação e não conseguem processar e daí por diante. Não é? E eu queria já fazer um convite à senhora para amanhã estar aqui. Eu falo. Neste mesmo programa, nesse mesmo horário, para compartilhar com os nossos irmãos e nossos amigos. Olha, a senhora falou aqui sobre a experiência, é fundamental, não é? Você não nasceu andando, você tentou, sofreu queda, e quem sabe ficou machucado e hoje você anda, você corre, você pula, entendeu? Mas você não foi assim, não é? Todos nós vivemos essa experiência só praticando, não é só praticando. Uma aula de como pedalar uma bicicleta não faz você alguém que sabe pedalar. Isso. Tem que montar, tem que sofrer uma queda, tem que enfrentar a realidade. Querido, eu queria convidar você para amanhã. Mais uma vez, estarmos aqui nesse mesmo horário, neste mesmo programa, neste mesmo canal, para falarmos mais uma vez, não é? Ou voltarmos a esse assunto sobre ousadia, um tema especialíssimo, não é? À luz das Escrituras Sagradas, mas também à luz da psicologia, à luz da realidade da vida, e nós vamos compartilhar mais um pouco amanhã aqui com a nossa irmã Anne, que tem sido realmente uma pessoa que tem trazido uma palavra muito especial para nós, viu, irmão? Tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração por você. Quem sabe você hoje estava assim, meio para baixo, meio quieto, meio intranquilo, ansioso, e Deus está dizendo, levante-se. Tenha ousadia, tenha coragem, tenha intrepidez. Não fique parado aí, tá bom? Eu quero orar por você e com essa oração nós estamos encerrando o nosso programa. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, por cada telespectador, cada irmão, cada amigo, cada pessoa que estão ligadas conosco agora, que receberam essa palavra inspirada por Ti, Senhor, e que nos traz ânimo, nos traz coragem, nos traz disposição, intrepidez para continuar servindo e adorando o Teu santo nome. Recebe nossa gratidão, fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, meu querido, nós queremos agradecer a sua audiência, convidando você para amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estamos juntos aqui para compartilhar mais uma vez desta palavra abençoada. Fique com Deus, tenha uma noite abençoada e até amanhã, em nome de Jesus.